Tivemos uma arbitragem, depois do tropeção, inclusive, absolutamente questionável em Vasco e Botafogo, certo? Tivemos cenas lamentáveis em Atlético e Cruzeiro. Tivemos o Wilton Pereira Sampaio se confundindo em lateral, Piperno. Sabe o que me irrita em juiz? Porque ele se o juiz da Copa. Me irrita. Porque ele começa a irritar o jogador com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo, ele já estava dando uma falta aqui, outra ali, o lateral errado aqui, e conversa. Nossa, que coisa insuportável. Aí ele demorou 3 minutos para ver que a bola bate na mão, sendo que ela bateu na mão na frente dele. Eu sou contra essa regra, veja, eu sou contra essa regra, mas existe a regra. Ele é o juiz da partida. Piperno, ele esqueceu o óculos, eu estava assim, a gente ia ficar assim, será que bateu? Será que bateu? Mas vamos ver se bateu de novo? Meu Deus, que coisa insuportável que é assistir um jogo. Você não consegue ver o jogo, porque tem todas essas insuportabilidades em volta, Piperno. Você está falando mal do nosso Wilton, que trabalhou, por exemplo, em França e Inglaterra na última Copa do Mundo. Pergunta se ele pode passar férias na Inglaterra. Jogo de quanto? Lá é muito frio para ele. Ele não passa, Piperno. Do momento que atravessa o Atlântico e entra em águas britânicas, alguém já sobe lá o MI6, o Missão Impossível deles, cata ele e tira de paraquedas. Ele não passa perto da Inglaterra. Não, mas é porque ele gosta de ir de trem. Passa lá pelo Eurotúnel e tal. O pessoal não presta muita atenção. Na França ele vai feliz, mas na Inglaterra... Agora, há pouco, né, eu assisti a um vídeo do professor Rafael Porcari comentando esses 2 lances bastante discutidos ontem, né, os supostos toques e tal. E assim, eu concordo com o Porcari e com a interpretação que o Daronco deu ao lance, porque, de fato, não houve nenhum movimento antinatural e a bola bate meio aqui, assim, né? Um pedaço do braço, um pedaço aqui. Agora, pelo menos, a gente tem que reconhecer uma coisa. O Daronco estava muito bem posicionado, praticamente do lado do lance, e ele segue o jogo. Assumiu para ele, sem aquela coisa de ir lá para a casinha, ficar 5 minutos lá olhando, ou não. É aqui, eu vi, está aqui, é um lance interpretativo, a minha interpretação é essa, segue o jogo. Agora, reconheço que, como existe o pênalti à brasileira, esse é o tipo de lance que cada árbitro vai interpretar de um jeito, lamentavelmente, porque nós não temos padrão para rigorosamente nada. Nada. O problema é esse. O problema é que a gente tem aqui o mesmo, não o Porcari, mas a gente tem os mesmos aspones de arbitragem, inclusive a própria CBF, que depois lá dá o selinho. Sabe quando eu estava na escola? Existia um carimbo que a professora vinha para ver se você fez a lição, que era só de verificação, só para saber se você fez ou não. Vem a CBF no dia seguinte com um áudio dizendo que o árbitro acertou, quando dá um pênalti igualzinho a esse. E aí a própria CBF amanhã vai dizer o quê? Não, o Daronco tem razão, a interpretação dele... Não estou falando do Porcari, estou falando o chefe, o Rodrigo Sintra e seus amiguinhos. Não, tem razão. Então, assim, a gente conseguiu, no Brasil, achar pênaltis, lances idênticos ao de ontem, com vocês da imprensa, e aí toda a horda das torcidas cyber que fica assim, o VAR falou que foi, dizendo que foi. Eu gostaria de fazer o seguinte, acha um pênalti assim na Premier League. Não tem. Porque se o cara tá de lado, se joga, a bola bate na costela e depois ele bate onde quer que for, não é pênalti. Não é pênalti. Igual o cara ontem caiu em cima da bola. O que ele ia fazer, Piperno? Ele ia cair em cima da bola e jogar o braço para cima? Exatamente. Eu sou contra, mas assim, aqui eles resolveram que a interpretação da recomendação é inacreditável. Então, porque realmente existe um pênalti à brasileira. Aqui, olha, eu assisti um jogo da Premier League no último sábado. E achei o árbitro muito ruim na interpretação, por exemplo, de faltas. Inclusive, 2 lances pertinho da área, ele não deu e acabou dando confusão depois. Mas, pelo menos, em relação a essa questão de mão na bola e bola na mão, eles publicaram aí um pouco antes de começar o campeonato uma espécie de um manual de conduta nos quais esse assunto também digamos, desmitificado. Ou seja,
Quando é que se marca pênalti? Quando há claramente a intenção, o movimento antinatural, não tem que inventar mais regra, mais interpretação. São poucas as interpretações para esse tipo de lance. Então, o ideal é que se diminua a área do subjetivo. Ô, Pipo, eu acho que aqui no Brasil se trocou uma palavra absolutamente compreensível por uma que aceita qualquer coisa. Antes a gente falava que foi imprudente ou não foi imprudente. Agora, movimento nunca vai ser antinatural. Porque movimento, se o movimento existiu, ele é natural da pessoa. O que era assim, o braço fechado, ele podia ser prudente ou imprudente. Você pode estar com o braço assim, mas você virou para bater a bola em você, a bola bateu na mão. Teve intenção, senão ele ia bater na sua barriga. Agora inventaram o tal do movimento antinatural, que não significa rigorosamente nada. O cara, para pular, por exemplo, ele não pode estar com o braço para trás, senão ele cai com a cara no chão, bate o nariz no chão. O movimento natural, quando você pula, é usar o braço como apoio. Ou quando você vai cair no chão, você colocar o braço antes do nariz no chão. Isso não é um movimento não natural. A gente falava antes, imprudente, correu o risco, não correu o risco. Teve a bola na mão e a mão na bola, é muito mais fácil de entender do que isso hoje em dia. O que o cara ia fazer ontem, o cara do Botafogo, Marlon Freitas? Não, por isso que eu achei que, no caso de ontem especificamente, as duas interpretações foram corretas. Só que eu acho que o procedimento correto foi o do Daronco. Ele estava em cima do lance, não faço a menor ideia do que o VAR disse para ele, mas ele falou: é interpretativo, ou seja, é interpretativo, é um lance do melhor, eu interpreto assim e fim de conversa. Eu gostaria de ouvir o áudio do VAR, porque eu queria ver, porque no final de semana, no mesmo São Januário, o juiz Rodrigo Pereira não achou o pênalti do Corinthians, do André Ramalho, no lance em que o Vasco empata a partida. Lembrando, há um cruzamento da direita, na minha opinião, o Verratti empurra o André Ramos e a bola bate. O jogador do Vasco cabeceia no braço do André Ramos, que está aberto, mas ele tinha acabado de ser empurrado, na minha opinião, certo? O juiz também estava em frente ao lance. Ele não dá nada, faz o sinal de que não foi nada, não dá nem a falta. Dá vantagem para o Corinthians, que tem um contra-ataque pela direita e sai um lateral. Aí o VAR chama. Aí o inexpressivo, sem currículo, com todo o respeito, árbitro de Pernambuco vai lá ver o lance. São 3 minutos dele vendo o lance. 3 minutos. Sendo que é uma bola na mão, Piperno. Ou é ou não é. E vai, e olha, e olha de novo, e olha de novo. Aí eu fui ouvir o áudio do VAR. Você viu o áudio do VAR desse jogo? Não. É assim, ele fala assim, eu não acho. Aí o árbitro de vídeo fala assim, não, mas vê de novo. Ele fala assim, tem uma falta do jogador do Vasco. Aí o árbitro de vídeo, não, mas vê de novo. Vou te dar outra câmera para você ver que bate na mão. O juiz insiste dizendo que ele não acha e o VAR insiste dizendo que foi. Aí ele fica, mas não sei o quê. Ele fala assim, tem a câmera por trás que você vai ver que o braço está aberto. Ele não pode fazer isso, VAR. O juiz não deu. Foi lá, achou que não foi. O VAR tem que se conformar. Não, ele fala 3 minutos no ouvido do juiz, o juiz dá o pênalti. Não, mas aí tá o negócio. O juiz ele foi vencido pelo cansaço. Tá bom, vou dar o pênalti. Pênalti. Então, mas aí tá o negócio. Aí, Marília, o juiz também tem que fazer prevalecer a autoridade dele. Ele é a autoridade suprema no jogo. Não, tá certo, Pipo. Tô dizendo que ele tá certo. Tô dizendo que deve ter pensado assim, bom, eu tô achando que não é. O cara tá insistindo. Eu sou, com todo respeito, ninguém ainda na CBF, vou obedecer aqui o VAR, que é mais que eu. Obedeceu. Então, essa é uma questão importante. Quer dizer, tem muito juiz que sucumbe à pressão. Aí ele não vai ser alguém nunca, né? Porque se ele é autoridade máxima. Não, ou vai, né, Pipo? Ou vai, às vezes faz o jogo, vira alguma coisa. Eu achei um absurdo, não porque eu não acho que não foi pênalti. É porque o cara tem direito de ir lá e ver uma vez. Se o VAR já ouviu o cara falando assim, mas tem um toque antes do jogador do Vasco, foi falta, o VAR fala, tá bom, ele já viu, ele achou isso, acabou. Enquanto ele não mudou de ideia, o VAR não deixou o cara sair de lá. É uma coisa inacreditável. E ontem, eu acho que não foi pênalti também, acho que o Daronco acertou. Mas a gente pode pegar 800 casos em que aconteceu o contrário. E aí a mesma CBF no dia seguinte fala que o juiz acertou. Porque existe o primeiro caso como esse, se a CBF tivesse vindo a público e falar assim, a gente respeita a interpretação do juiz, mas a recomendação em lances como esse é não acontecia mais, Pipo. Porque existe realmente o pênalti à brasileira e eu já vi o Daronco fazer coisas do arco da velha e já critiquei muito.
Muito, muito, muito mesmo. Agora, ontem eu achei que a interpretação dele e a forma como ele agiu foram irrepreensíveis, porque ele viu, ele estava perto e ele assume a marcação de campo e ponto final. É É isso aí. interpretativo. Ô, Pipo, mas vamos falar de coisa boa, né? O Vascão não perdeu, apesar do Diniz ter Ufa, ficado bravo. Empatamos 1-1, sobrevivemos jogamos bem no inclusive. começo do segundo tempo, inclusive. Hã? Jogamos bem nos 15 minutos iniciais do segundo tempo. Teve uma vez que o Diniz falou isso, não é? O São Paulo perdeu de não sei quanto, ele falou, mas no segundo tempo empatamos. Teve uma vez que o Flamengo, lá na Vila, ganhou do Santos de 4-0. Ele era o técnico do Santos. E aí ele falou: no segundo tempo empatamos.